Então vamos supor, se eu começo a ter uma arritmia, meu coração sai do ritmo, eu começo a ter uma síndrome de pânico. E às vezes eu coloco a mão aqui, a síndrome de pânico faz assim, ó, ela diminui tremendamente. Então tem esse eixo. Se eu estou com raiva, essa raiva afeta o meu cérebro, afeta o meu coração, porque tem um eixo cérebro-coração, coração-cérebro. Eu estou com raiva, eu afeto o coração. Eu estou com medo, eu afeto o coração. É mais alérgena, ela causa mais alergia, ela causa mais otite, ela causa mais dermatite atópica. Pois é, o glúten que vem do trigo, nos últimos 30, 40 anos, houve um trabalho muito grande no aumento da produtividade do trigo. Ou seja, o trigo plantado render mais. Todo esse aumento na produtividade da plantação do trigo é focado no glúten. Nos últimos 40 anos, a concentração de glúten no trigo aumentou 4 vezes, aumentou 400%. Então, o trigo que você ingere hoje não é o mesmo trigo que Jesus ingeria. O pão que você come hoje não é o pão que Jesus comia, tem nada a ver. Então, houve uma mudança muito grande. O trigo hoje, com a sua transgenicidade, a maioria transgênico, nenhum organismo humano lida com esse trigo bem. Mesmo que você não tenha hipersensibilidade, você paga um prejuízo, paga um preço muito alto por estar ingerindo pão e massa diariamente. Felizmente, hoje você pode ir no supermercado e adquirir pão sem glúten e adquirir qualquer tipo de massa sem glúten. Então, eu recomendo que você faça isso. E mesmo que você não tenha hipersensibilidade ao glúten, você trocar de uma massa sem glúten ao invés de uma massa com glúten, já vai te ajudar em muitos casos, inclusive muitos casos de tremor. Vou dar um exemplo, por exemplo, da pessoa que o pai treme, o pai tremeu, o filho tremeu, o neto agora está tremendo. Então esse neto vai no médico, o médico fala, seu avô tremia, tremia, seu pai tremia, tremia, você está tremendo, então você tem tremor familiar. É, uma grande sacada, né? Se o filho treme, se o pai treme, se o filho treme, se o neto treme, isso é tremor familiar. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que o avô já tinha uma hipersensibilidade ao glúten, que hereditariamente passou para o pai, que hereditariamente passou para o filho. Isso é possível. Aliás, é o mais comum. E esse neto agora, ele para de comer glúten e o tremor dele desaparece. Então, está mostrando. Eu faço ele comer glúten de novo, o tremor volta. Eu tiro, para de... Então, pronto, fiz o teste, é isso mesmo. Certo? Algumas pessoas têm a reação à caseína do leite. Eu falei que o leite, 88% é água. Tirada a água, o que sobra, a maior parte, quase 5%, é açúcar, é lactose. Tirando o açúcar, o que vem depois é a proteína. E de toda a proteína do leite, 87% é caseína. Então você tem vaca que tem a caseína tipo 1 e você tem vaca que tem a caseína tipo 2. A caseína tipo 1 é mais alérgena, ela causa mais alergia, ela causa mais otite, ela causa mais dermatite atópica. É a que vem, por exemplo, da vaca holandesa. Uma vaca holandesa, ela chega a dar 70 litros de leite por dia. Uma vaca zebu dá 3, 4 litros de leite por dia. A vaca holandesa tem a caseína 1. A vaca zebu tem a caseína A2. Bom, se você é produtor de leite, quem que você vai querer ter no curral? Uma vaca que dá 50, 60, 70 litros de leite por dia? Ou uma vaca que dá 3, 4, 5 litros? Você vai, claro que a que dá 70. Pois é, mas essa tem a caseína 1. Então você pode ter uma certa incompatibilidade com esse tipo de caseína. E sem falar do problema da lactose. Se eu sou de descendência asiática, se eu sou de descendente afrodescendente, e eu tenho pouca lactase, e eu tomo 2, 3, 4 copos de leite por dia, o meu organismo vai sofrer tremendamente. E quem que vai sofrer mais? O cérebro. Tá bom. O coração tem uma carga eletromagnética
100 vezes superior ao cérebro. Vou provar isso para você. Quando eu faço um eletroencefalograma, eu tenho que colocar os eletrodos no crânio, senão eu não capto as ondas cerebrais. Quando eu faço um eletrocardiograma, eu posso colocar o eletrodo na ponta do dedo, na ponta do pé, do tornozelo, pega. O eletrocardiograma é medido em milivolts. O eletroencefalograma é medido em microvolts. Então o coração tem uma pulsação eletromagnética muito maior do que o cérebro. Hoje nós sabemos que o cérebro é constituído de núcleos de 40, 50, 60 mil neurônios. Nós temos um núcleo de mais de 40 mil neurônios em cima do nosso coração. É como se o coração tivesse o seu próprio cérebro. E esse núcleo cardíaco é conectado com o sistema límbico. Então eu tenho uma conexão cérebro, coração, cérebro, para lá e para cá. Coisa que altera o coração vai alterar o cérebro, coisa que altera o cérebro vai alterar o coração. Estão me entendendo? Mas como o coração ele tem uma carga, uma força eletromagnética 100 vezes maior do que o cérebro, quando o coração pulsa, todas as células do corpo recebem aquele impacto da pulsação. Se esse coração bate coerentemente, todas as células estão coerentes. Se esse coração bate caótico, todas as células estão caóticas. Quero que você passe pela seguinte experiência. Pega a sua mão direita, coloca em cima do seu coração, faz isso aí. Só o fato de você colocar a mão em cima do coração já mudou. Você já está se sentindo mais relaxado. Só de você colocar a mão, você não fez mais nada. Olha como é que mudou. Tremendamente. Eu estou nervoso, eu coloco a mão aqui, ó, eu qualquer um, na mesma hora. Por quê? Porque eu estou pegando, recarregando esse coração, estou fazendo ele ficar mais coerente. Então vamos supor, se eu começo a ter uma arritmia, meu coração sai do ritmo, eu começo a ter uma síndrome de pânico. E às vezes eu coloco a mão aqui, a síndrome de pânico faz assim, ó, ela diminui tremendamente. Então tem esse eixo. Se eu estou com raiva, essa raiva afeta o meu cérebro, afeta o meu coração, porque tem um eixo cérebro-coração, coração-cérebro. Eu estou com raiva, eu afeto o coração. Eu estou com medo, eu afeto o coração. Quando eu cumprimento alguém, todas as vezes que uma mão aperta a outra, a mão de uma pessoa aperta a mão de outra, um vai se beneficiar, um vai se prejudicar. Vou explicar. Essa pulsação eletromagnética que o coração tem, ela chega a 3 metros. A da outra pessoa chega a 3 metros. Então, mesmo que eu esteja a 5 metros de alguém, eu estou interferindo na pulsação cardíaca daquela pessoa e na cerebral e vice-versa. Então, se eu tenho um coração coerente, batendo certinho, coerente, com variabilidade cardíaca, não quero entrar em termos complicados, e eu dou a mão para a pessoa e essa pessoa está com o cérebro comprometido, só o fato de eu ter segurado na mão dela, essa minha pulsação coerente, trata ela. Agora, se ela vem com uma pulsação muito caótica e eu aperto a mão dela e vem um outro mesmo, quando eu apertei 10 mãos assim, eu começo a ficar caótico. Então, toda vez que houver um aperto de mão, quero que você saiba que alguém se beneficia, alguém se prejudica. Se você for na Índia, ninguém aperta a mão de ninguém. Olha aqui, ó. Namastê. O que é isso? O Deus dentro de mim saúda o Deus dentro de você. Namastê. Você se estica a mão para o indiano, ele faz assim, ó. Namastê. E não aperta a mão de ninguém. Então é importante você saber disso. Você vai dar uma aula. Antes da aula, você chega lá mais cedo. Você cumprimenta 40 pessoas. Ali tem gente doente, tem o quê? Você já prejudicou o seu nível energético para dar aula. Você tem que se precaver dessas coisas. Você entendeu? E eu posso melhorar o meu estado mental melhorando o meu coração. Eu posso melhorar meu coração melhorando o meu estado mental. Isso, na prática, tem uma aplicabilidade muito grande, principalmente no consultório, se o médico sabe fazer isso aí, se o médico trabalha com neurociência e sabe como intervir no coração via cérebro ou como interferir no cérebro via coração.
10% do que está dentro da calota craniana são neurônios. 90% é glia. Tá? É oligodendrócito, é astócito, é micróglia. Então, o que acontece? Os neurônios, eles são muito difíceis de dividir. Praticamente, eles não dividem. Existem estudos mostrando que alguns dos neurônios no hipocampo podem se dividir. Mas isso é exceção da exceção da exceção. Quando eu falo que eu vou melhorar um cérebro, eu estou atuando na neuroplasticidade. E a neuroplasticidade consiste em duas coisas. Eu aumentar a minha capacidade dendrítica, ou seja, fazer mais conexão entre um neurônio e o outro, e aumentar a glia, que é esse 90% que dá suporte aos neurônios. Eu gostaria de fazer um parênteses aqui e discutir com você complexidade. Complexidade não depende do número de elementos envolvidos. Complexidade depende da interação entre os elementos. Vou dar uma explicação disso melhor. Vou dar um exemplo. Imagine que é um domingo à tarde, está chovendo, você e os seus filhos ou netos sentam no tapete da sala, pegam um quebra-cabeça de 1000 peças e começam a montar. E a chuva continua, e vocês estão ali entretidos montando, e em 3, 4 horas você monta um quebra-cabeça com a ajuda de 4, 5 pessoas trabalhando, de 1000 peças num domingo à tarde. Agora eu vou dar para você um jogo de xadrez, que tem 16 peças de cada lado, ou seja, no total 32, muito menos do que 1000. Uma criança de 8, 9 anos, bem treinada, ela pode pegar um quebra-cabeça de 1000 peças e montá-lo, mas ela não consegue dominar um xadrez. Você estuda xadrez a vida inteira e não consegue dominá-lo. Vai aparecer um dia alguém que vai ganhar de você. Foi assim a história inteira. Apareceu um dia alguém que ganhou. Então, o que acontece? O xadrez é muito mais complexo do que um quebra-cabeça de 1000 peças. Vocês estão vendo que a complexidade não depende do número de elementos. Ele depende da interação entre eles. Então, eu posso ter o cérebro com os mesmos números de neurônios, mas se esses neurônios estão interagindo com vários outros neurônios ao mesmo tempo, eu posso ter um raciocínio muito mais complexo sem aumentar o número de neurônios. Isso se chama de neuroplasticidade. Eu posso estar com 80, 90 anos de idade e ter um cérebro jovem, com todos esses dendritos funcionando, eu bem alimentado, eu posso competir intelectualmente com a pessoa de 20 anos. Se o meu cérebro está funcionando bem. E à medida que o tempo passa, se eu continuo desafiando o meu cérebro, o meu QI continua aumentando. Eu me sinto muito mais inteligente agora do que eu era aos 18 anos de idade, porque eu faço esse trabalho de desenvolver o meu cérebro, dar o alimento certo, o estilo de vida certo, dormir 8 horas por noite. Tudo isso me alimenta o cérebro, sem falar que eu estou sempre aprendendo coisa nova. Estudo 8, 9 horas por dia, sempre coisas novas. E com isso vai estimulando e a minha capacidade cerebral vai aumentando.